Crianças, na nossa aula de hoje de matemática, nós vamos falar um pouco sobre medidas de comprimento não padronizadas. E aí, antes de começar a nossa aula, vocês vão ver um vídeo que vai explicar para vocês como é que funciona, o que são essas medidas de comprimento não padronizada, e vocês já vão entrar um pouco no outro assunto, que é medidas de comprimento padronizadas, certo? Vamos lá. Existem medidas de comprimento padronizadas e não padronizadas. Antigamente, as pessoas não tinham os instrumentos de medida como nós temos hoje, então elas utilizavam as partes do corpo para medir os objetos. Essas são as medidas não padronizadas. Elas utilizavam o palmo, utilizavam o passo, o pé e a polegada. As partes do corpo ainda podem ser utilizadas hoje para que possamos medir os objetos, mas foi-se necessário criar uma padronização, pois as pessoas perceberam que nós temos tamanhos diferentes de mão e dos pés. Observem os exemplos. Aqui eu medi a minha mesa e precisei de 6,5 palmos para medir a minha mesa. Agora, observe que o meu pai também mediu com a mão dele. Ele já precisou de 5 palmos apenas. Isso acontece porque a mão do meu pai é maior do que a minha. Agora vamos ver os instrumentos de medida. Nós temos os instrumentos de medida que são o metro articulado. Ele é muito utilizado por pedreiros. Também temos a fita métrica, é muito utilizada por costureiras. Temos também a trena, que é muito utilizada também por pedreiros. Você pode utilizar uma trena também para medir a sua altura. Existe a régua, utilizada por estudantes em sala de aula. Alguns objetos que podem ser comprados por metro: uma corda, uma mangueira, tecido. Esses são objetos que nós podemos comprar por metros. Agora vamos ver as unidades de medida padrão. Nós temos o metro, o símbolo do metro é esse Mzinho aqui, olha. E um metro é igual a 100 centímetros. Com um metro, nós podemos medir a altura de uma pessoa. Temos também o centímetro. Um centímetro é igual a 10 milímetros. Com centímetro, nós podemos medir o tamanho de um caderno, da sua mesa. Temos também outra unidade de medida padrão, o milímetro. O milímetro é uma unidade bem pequenininha, então ele serve para você medir coisas bem pequenas, como por exemplo a espessura de uma vareta do jogo Pega-Varetas. Bom, por hoje é só. Medidas de comprimento não padronizadas. Fabrício e seu professor estão usando partes do corpo para medir a quadra de voleibol. Observe como eles medem a largura dessa quadra usando apenas os passos, tá? Então, os passos é uma das formas de medidas de comprimento não padronizadas que vocês já viram aí no vídeo anterior. A largura da quadra de voleibol nos pés da criança, né, é do Fabrício 12 passos e do professor 9 passos. Por que que nós chamamos de não padronizadas? Porque cada um tem um tamanho de passo diferente. Então, pode ser que o passo da tia Joilma seja maior do que o passo de vocês, tá? Porque a tia Joilma tem as pernas mais largas. Então, por isso que nós não chamamos esse tipo de medida de padronizada, porque pode ser que algumas vezes ela não saia padrão. Não quer dizer que a quantidade de passos da tia Joilma é a mesma quantidade de passos de outra professora, porque cada um tem a quantidade de passos, tem a largura do passo diferente. Assim como o passo de vocês, não quer dizer porque vocês são crianças que a quantidade de passos seria a mesma, por isso nós chamamos de não padronizadas. Crianças, essa página aí, a página 46, era ideal que vocês fizessem no colégio com a tia Joilma. Então, eu vou deixar essa página 46 para que vocês possam fazer em outro momento, tá bom?
Vamos para a página 47. A tia de Luciana quer costurar uma fita ao redor de uma toalha quadrada. Luciana e a tia estão usando o palmo para medir o comprimento dessa toalha. A. Quem tem o palmo maior, a Luciana ou a tia? B. Por que a Luciana e a tia encontraram medidas diferentes? C. Usando seu palmo, meça a largura da sua mesa e pinte a quantidade de palmos que você encontrou. Segunda questão. Milena construiu uma figura usando palitos de picolé. A. Qual é a forma da figura que Milena construiu? B. Quantos palitos formam o contorno dessa figura? Então, essa figura é um retângulo, triângulo, quadrado ou círculo? E quantos palitos foi usado para formar aí essa figura, o contorno dessa figura? Então, é muito simples essa questão, acredito que vocês não vão ter dificuldade para responder. A página 48. Terceira questão. O contorno das figuras a seguir foi construído com palitos de fósforo. Complete a tabela com o nome da forma de cada figura e a quantidade de palitos usadas. Então, você vai dizer o nome de cada figura, da forma, na verdade, e a quantidade de palitos que foram utilizados. A quarta questão, a Elisa está caminhando até o ônibus escolar. Vocês podem observar aí. E aí, vocês vão fazer uma estimativa de quantos passos faltam para a Elisa chegar até o ônibus. Mas o que é uma estimativa? Você vai dizer quantos passos que você acha que ela vai utilizar para chegar até o ônibus, tá bom? O que você acha? Você imagina que seriam uns 3 passos ou 4 passos, tá? Então, isso seria a estimativa de vocês, certo, crianças? Então, essa foi a página 48 e vamos para a nossa última página de hoje, que é a página 49. Quinta questão. Gustavo usou o pé para medir o comprimento de um tapete. A. Quantos pés faltam para Gustavo medir o comprimento do tapete? B. O comprimento desse tapete equivale a quantos pés de Gustavo? Sexta questão. Vamos medir a largura da quadra de esporte da escola? Para isso, reúna com 3 colegas. Como nossas aulas ainda estão sendo online, crianças, a gente pode fazer isso com as crianças que estão fazendo as aulas no presencial. As crianças que estão assistindo a aula online estão dispensadas dessa questão. Mas, se preferirem fazer, vocês podem estar medindo o tamanho do quarto de vocês, tá bom? Então, vocês podem aproveitar o irmãozinho, o priminho que fica aí próximo, a mamãe mesmo, e pedir ajuda dela para contar aí a quantidade de passos que vocês usaram para contar aí um quarto ou um cômodo da sua casa. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço virtual da tia Joilma.